A Ucrânia bombardeou uma ponte que liga a península da Crimeia ao litoral sul da Ucrânia. A Rússia tinha alertado que não iria tolerar ataques à Crimeia. Então, hora do nosso bate-papo com o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi, que está em São Paulo. Kawaguchi, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Conta pra gente, pode haver retaliação ou não? Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectadores. Sim, pode haver retaliação. A ponte que foi bombardeada, ela se chama Tronar. Ela fica ali exatamente bem no sul da Ucrânia, onde a Ucrânia se liga com a península da Crimeia, que é ucraniana, mas foi invadida pela Rússia em 2014. E a Rússia tinha falado justamente nessa semana que não toleraria nenhum tipo de ataque na península da Crimeia. Essa ponte é usada para ligar exatamente a Crimeia com a frente de batalha sul, especialmente a cidade de Melitopol, que é uma das maiores cidades ucranianas que está na mão da Rússia. Essa ponte teria sido atingida por foguetes Storm Shadow, na verdade mísseis Storm Shadow, que foram fornecidos à Ucrânia pelo Reino Unido. Eles têm capacidade de atingir alvos a mais de 250 quilômetros de distância. Por isso, a Rússia já correu para acusar os britânicos, falou, esse foi um ataque praticamente britânico, porque se não tivesse fornecido essas armas, não seria possível esse nível de destruição. Essa ponte, apesar da gente ver que ela está bastante avariada, os russos são muito bons em reconstruir. A gente viu isso acontecer no ano passado numa ponte que chamava Antonivsky, ali que ligava a cidade de Kherson com o território ocupado pela Rússia. O que a Rússia fazia? Ela reconstruía a ponte rapidamente. Por essas imagens não vai ser tão fácil, mas essa ponte não está completamente perdida. Eles podem jogar aí vergalhões de ferro, como eles já fizeram antes, e conseguem continuar passando material pesado. Por enquanto, a Rússia falou que os suprimentos que estão sendo levados da Crimeia para a frente de batalha está seguindo por outras regiões. Quando eu estive na Ucrânia no ano passado, por diversos meses, essa questão das pontes era uma coisa muito chave, pelo seguinte, as pontes se tornam alvos preferenciais numa guerra. Então, acaba sendo uma vantagem competitiva aquele país que consegue fazer as chamadas pontes móveis, ou seja, pontes flutuantes, que são usadas aí para atravessar os rios só que ali na Ucrânia é complicado, essas pontes móveis, quando o rio congela no inverno, essas pontes móveis são destruídas. Então, ponte é uma coisa que pode aí mudar um pouco o rumo da guerra. Mas sobre as ameaças, a Rússia não há nenhuma evidência que ela vai atacar outros países, mas é uma ameaça séria que ela tem feito. Os russos seriam capazes de explodi-la em um ato de terrorismo ou não? Olha, eu espero que não, viu, Daniel? Mas a gente viu há poucas semanas um ato, sim, que poderia ser considerado terrorismo, que foi a explosão que os russos fizeram na represa de Kakhovka. Kakhovka era uma hidrelétrica, tinha lá o seu reservatório de água, e a barragem desse reservatório de água, ela foi detonada pelos russos. Por que pelos russos? Porque era uma área dominada pelos russos, você não consegue destruir uma represa com o armamento que o ucraniano teve e com um ataque simples, que foi o que a Rússia alegou ali, um ataque de mísseis. Não dá para fazer isso. A gente acabou de ver as imagens da ponte, ele teve que dar diversos tiros de mísseis na ponte, mesmo assim a ponte não caiu. A represa de Kakhovka só pode ter sido dinamitada de dentro para fora. E agora o que os ucranianos estão falando é que os russos eles podem fazer isso com a usina nuclear. Se acontecer um acidente nuclear ou se acontecer esse terrorismo que os ucranianos estão falando, muito provavelmente isso pode inviabilizar toda a contraofensiva ucraniana no sul. Mas isso seria
pelo menos aí um crime contra a humanidade. Imagina você explodir uma usina nuclear, imagina milhares de mortos ali instantaneamente e também talvez dezenas de milhares afetados pela radiação. Seria uma catástrofe europeia, porque essa nuvem radioativa poderia voar para outros países, até inclusive para a própria Rússia. Então é pouco provável que os russos usem esse expediente, mas se usarem, com certeza eles conseguem acabar aí praticamente com a contraofensiva ucraniana. Então há sim um risco disso acontecer. Vamos aguardar os desdobramentos desse conflito. Luiz Kawaguchi, todos os dias aqui no Fast News, atualizando os detalhes desse combate no leste europeu. Kawaguchi, muito obrigado, boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.